começou a surgir isso surgir nas redes sociais? Como que foi que isso... Você fez um depoimento? Como que foi que você... Em que momento que você falou, cara, eu preciso tirar isso aqui, preciso falar? Como que foi isso aí? Na verdade, foi agora, acho que final de março, se eu não me engano, assim, que foi onde teve o caso da cachorrinha, né? Então, eu estava trabalhando ali, e aí chegou uma senhora desesperada, pelo amor de Deus, fulano ali estrangulou uma cachorrinha ali na frente da minha casa. Aquilo me amoleceu as pernas, né? Aquilo eu falei, não é possível que vai cair aqui comigo, né? Eu falei, se caiu aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não consigo fechar meu olho para isso. Porque até então, eu fechei os olhos. Quando Certo. a justiça falou para mim assim, não tem o que ser feito, né? Ele tem uma idade, o estatuto protege. O que que eu fiz? Larguei mão. Quer quebrar? Quebra. Vou ter que arrumar mesmo, né? Quebra. Aí, a hora do cachorro, eu falei, opa, aí pegou mais embaixo comigo. Aí Certo. eu não consegui segurar, né? E aí ele fez isso numa quinta-feira. Aí eu fui, denunciei. Falei, não vou deixar passar. No sábado ele foi e acabou com a minha árvore. Tá, essa primeira agressão aos animais que ele faz, é recente ou já faz muito tempo? Não, já tinha. Que, assim, comigo ali perto, que chegou até mim, Giovana me ajuda, foi essa primeira vez. Mas tem... Você não lembra quando foi mais ou menos essa primeira agressão dele, agressão animal, que vocês chegaram a reportar? Você não lembra quando foi mais ou menos dentro desses 5 anos? Não, comigo ali na clínica, assim, que alguém chegou me pedindo ajuda, foi essa primeira vez. Ela chegou com um animal até você? Não, o animal estava lá no gramado e ela chegou e falou, pelo amor de Deus, o que eu faço? Aí a gente encaminhou esse animal para o centro de zoonoses até conseguir a necrópsia dele. E daí, a partir do momento que acontece a necrópsia... Aí fizemos a necrópsia, daí deu sinais de estrangulamento e envenenamento. Meu Deus. Aí eu falei, não, aí acaba comigo, né? Falar, animal não dá. Falei, não, pode quebrar, fazer o que... Agora animal, não. E aí foi onde, no sábado, que ele cortou a minha árvore ali, aí eu falei, não, agora eu vou na delegacia, eu tô cansada. Sabe quando você tá exausta? Sim. Exausta, fiquei 3 anos ali quieta, eu falei, não tenho o que fazer? Tá bom, vou ficar quieta. Mas aí eu falei, agora não dá mais. Agora eu cansei, eu preciso ter paz, a vizinhança precisa ter paz, sabe? A gente não vive. Tá, a partir do momento que esse primeiro animal que você, que é o que dá o start de toda... Lógico que foram fatos e fatos e fatos, mas coisas que na sua cabeça eram pequenas, dentro da proporção que estava acontecendo. Eu estava com foco em outra coisa, né? Certo. Em questão familiar. Pessoais e tal. Então eu abandonei, falei, não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou ficar indo lá na delegacia sabendo que o juiz falou para mim que não tem o que fazer? Tá, você chegou aí na delegacia e já te deram esse feedback? Eu entrei com um processo contra ele lá no início, quando eu peguei a casa, que teve os cortes de cerca. Você já entrou com um processo nessa situação? Já entrei. E quando bateu no juiz, o juiz, na época foi bem na pandemia ali, então, o juiz simplesmente falou, não tem o que fazer, e segue a vida, né? Então, vamos seguir, eu preciso trabalhar, eu preciso estar ali, não vou vender, porque é uma coisa que eu, comprei. Lógico. Ali, eu reformei, fiz do jeito que eu queria. Então, o que eu vou fazer? Vamos aguentar. Mas ele, nessa primeira, você lembra qual foi o veredito do juiz? O que ele, ou simplesmente ficou por isso mesmo? Você lembra o que foi? Ali, é que assim, eu não entendo muito dessas palavras deles ali, mas ele falou assim, o Estatuto do Idoso protege, vamos arquivar o processo. Essa foi a primeira situação. E todas essas situações bateram nesse mesmo quesito, então, nesse sentido do Estatuto do Idoso proteger. Do Estatuto do Idoso. Tá, e na situação dessa agressão do animal, onde foi feita a necrópsia, onde foi constatado o estrangulamento, qual foi a atitude na época? Você lembra? Então, foi agora, né? Então, foi agora em março, né? Que foi onde eu fui fazer o boletim de ocorrência. Eu cheguei desesperada, assim, eu falei, delegado, eu preciso de ajuda. Eu não tô mais, eu tô sem forças, eu não aguento mais, eu não consigo viver em paz dentro da minha própria empresa, eu tenho medo de entrar, eu tenho medo de sair.
E aí o delegado, assim, foi muito prestativo, realmente, assim, o doutor Geraldo foi Querido, Geraldo Evangelista, né? Queridão. Nossa! Assim, ele simplesmente, ele me colocou, ele me acalmou e falou, vamos te ouvir. E ali ele já me ouviu, já intimou esse senhor, já escutou ele e encaminhou o caso pro promotor daí. Tá, e você disse que esse primeiro depoimento dele você não teve acesso, você foi ver a partir da reportagem. Eu vi no Fantástico só. E a parte que aparece no vídeo, no Fantástico, por exemplo, que ele aparece cortando a árvore, foi você mesmo que fez o vídeo? Foi o vizinho. Meu Deus. Foi meu vizinho. Eu tava deitada lá, sábado à tarde, tinha fechado a clínica. Falei, vou assistir um filme com meu filho, né? Tô deitada lá, o vizinho, Giovana, o velho, ele fala, velho, tá acabando com a sua árvore. Ah, daí eu desci que nem louca. Aí eu gritei, seu velho, aí ele sai correndo. Entendeu? Então, assim, que nem o filho dele faz. Ele espera a gente fechar para ele ir lá e fazer as coisas, entendeu? Ele espera, então todas as ações dele, ele espera a clínica fechar. A da bombinha na cerca, não. Eu tava com um cliente dentro do consultório. E aí o cliente até deu um susto, assim, sabe? Levou um susto na hora que estourou a bombinha. Ele soltava bombinha para estourar a cerca. Pra estourar a cerca. Meu Deus, cara. Que absurdo. E o cliente levou um susto, assim, a gente dá risada, né? Porque eu falo... Não, é absurdo, cômico, é absurdo. Né? E aí o vizinho levou um susto, assim, e eu já sabia. Eu falei, é ele, né? Certeza. Aí ele foi e soltou 3 vezes. Aí eu falei pro vizinho, deve ser o vizinho do fundo Ele brincando. teve o trabalho de sair para comprar bombinha, cara. E você vê certinho, assim, no vídeo a cabeça dele, sabe? Certinho. Por causa do teu sistema de monitoramento, pega ele estourando a bombinha. Pega, certinho, assim. Daí eu falei pro cliente ainda, né? Eu falei, deve ser o vizinho do fundo, brincando, soltando bombinha. E assim que eu terminei de atender esse cliente, a vizinha do fundo me ligou. Oi, Giovana, tudo bem? Meu nome é tal. Giovana, por acaso essas bombinhas aí estão vindo do senhor? Então, falei, estão vindo. Ela falou, Giovana do céu, você não sabe que eu passei com esse homem. Ele fez isso na minha casa, ele estourou o cano da minha casa, e meu filho está embaixo da mesa agora, escondido, porque meu filho é autista. Daí aquilo me arrebentou. Céu. Falei, gente do céu, acho que se fosse com um filho meu, acho que eu tinha ido lá, assim, não é possível. Não é possível alguém não chegar nele e falar, senhor, pelo amor de Deus, para. Porque é uma criança, gente, né? É uma criança que sofre com barulho. Provavelmente ele sabe isso, né? Porque ele faz mesmo para atazanar. E aí foi isso, assim. E daí fui levando. E vocês, como que você e os vizinhos conversavam sobre essa situação dele? Eu tive muito apoio ali de um vizinho vir, olha, Giovana, eu passei isso com ele, então cuida, não deixa teus animais fora de casa, porque quando eu tive que é outra situação também, que a gente vai conversar, que foi quando ele agrediu a minha mãe. Eu ia chegar nisso aí. Ele falou pra mim que ele iria matar os meus cachorros. Aí eu falei pra ele, mata pro senhor ver, porque daí eu não tenho mais nada pra perder, imagina, acaba com a minha profissão ali, né? Então eu nunca consegui deixar meus cães fora da minha casa, de dentro da estrutura da casa, né? Então eu tenho um quintal enorme lá, mas os meus animais ficam dentro da minha clínica. Então, que foi onde ele me denunciou que eu fazia maus tratos contra meu próprio cachorro porque deixava ele dentro da clínica. Olha, menino do céu, é coisa. E aí? O que deu dessa denúncia? A prefeitura foi lá. A prefeitura, o CCZ foi lá, verificou. Daí eu mostrei onde meu cachorro ficava. Daí falou, mas não é ruim deixar ele preso? Eu falei, mas ou eu deixo ele preso ou ele morre. O que eu faço? Né? Ele falou que ele ia fazer. Ele falou na minha cara, eu vou matar teu cachorro. Entendeu? Certo. O que eu faço? Eu vou deixar ele dentro da minha clínica. Aí, quando eu preciso soltar ele, o que eu faço? Ou eu ou minhas funcionárias iam com ele lá para fora. Vai monitorando para não... Monitorando. Você vive numa prisão. Como que foi essa questão dessa agressão da sua mãe? Como que foi aconteceu o isso? dia que ele quebrou